Este vídeo, elaborado por Pedro Kenzo, Vitor Mesquita, Vinícius Quina e Luiz Augusto, apresentará a botânica brasileira Graziela Barroso, uma das figuras femininas mais relevantes da ciência no Brasil, sendo responsável pela catalogação de diversas espécies de plantas e pela publicação de vários livros. Em abril de 1912, nasceu em Corumbá, Mato Grosso do Sul, Graziela Barroso, uma das maiores referências na botânica brasileira. Porém, sua criação não condizia o que posteriormente ela iria se tornar, pois foi criada por seus pais, Salustino Antunes e Alzira Martins, para ser dona de casa. Porém, após se casar com o engenheiro agrônomo Liberato Joaquim Barroso, Graziela descobriu a sua real motivação da vida, a biologia. Devido ao ofício do marido, Graziela viajou por todo o país, mas foi na Amazônia que sua paixão pela biologia se acentuou, especialmente pela botânica, em que a mesma aprendeu mais tarde, aos 30, através do seu próprio esposo. Após ter descoberto essa paixão pela biologia, ela entrou como herborizadora e separadora de sementes do horto florestal. Porém, a carreira acadêmica de Graziela começou a ascender quando ela passou em segundo lugar no concurso público de naturalista de Jardim Botânico, tornando-se a primeira mulher a exercer essa função. Ela trabalhou em sistemática de plantas com o marido, apesar de não ter diploma universitário naquela época. Ela treinou novos estagiários, incluindo mestrandos e doutorandos. Depois de ficar viúva em 1949, ela continuou trabalhando e se tornou a mais renomada taxonomista de plantas no Brasil. Quando tinha 47 anos, ela se matriculou no curso de Biologia da Universidade do Estado da Guanabara, agora conhecida como Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E aos 60 anos, ela defendeu seu doutorado na Universidade Estadual de Campinas. Após formada, Graziela foi responsável por catalogar diversas espécies de vegetais. Dentre elas estão a Dorstenia grazielae, popularmente conhecida como Calápia da Graziella, da família das moraceias, e a pata de vaca, cientificamente chamada de Balbnia grazielae. Ambas possuem seus nomes em homenagem a Graziella. Sendo autora de seus próprios livros, Sistemática de Angiospermos do Brasil, dividido em 3 volumes, Frutos e Sementes, Morfologia aplicada à Sistemática de Dicotiledôneas, seu último livro escrito antes da pandemia. Os principais prêmios recebidos por Graziella pelas suas contribuições acadêmicas foram o Prêmio Internacional Millennium Botany Award, sendo a única brasileira a recebê-lo. Medalha Paulo Carneiro Unesco pela Academia Brasileira de Ciências, Medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro e a Medalha do Ministério da Agricultura, entre outros prêmios. No passado, a mulher enfrentava um grande preconceito na área da ciência. Elas eram frequentemente desencorajadas a seguir carreiras científicas e, mesmo que conseguissem ingressar nesse campo, eram muitas vezes subestimadas e não tinham suas contribuições reconhecidas. Por exemplo, muitas mulheres que fizeram importantes descobertas científicas foram deixadas de lado em favor de seus colegas do sexo masculino. Entretanto, nos últimos anos, houve um avanço significativo na inclusão de mulheres na ciência. Políticas de inclusão e igualdade de gênero, bem como a luta por direitos e visibilidade, têm impulsionado a mudança de paradigmas. A presença e o reconhecimento de mulheres cientistas em posições de destaque, assim como a promoção da igualdade de oportunidades e ações afirmativas, têm ajudado a tornar a ciência mais inclusiva e representativa. No entanto, ainda há muito a ser feito para garantir que a participação das mulheres na ciência seja plena e justa. Entre as muitas contribuições de Barroso para a botânica brasileira, destacam seus estudos sobre as famílias botânicas Bromeliaceae e Malvaceae. Ela também é lembrada por ter publicado uma das primeiras chaves de identificação de plantas brasileiras, juntamente com seu colega de trabalho, o botânico Geraldo Aymori. Além de suas contribuições científicas, Barroso também atuou como professora universitária e mentora de muitos estudantes de botânica, especialmente mulheres, em uma época em que a presença feminina na ciência era rara. Assim, Graziela Barroso é lembrada como uma das figuras mais importantes da botânica brasileira, cujas contribuições têm impacto duradouro no estudo e compreensão da flora no Brasil, e inspiram gerações futuras de botânicos. Graziela Barroso é uma mulher que superou muitos obstáculos em sua vida. Ela nasceu em uma época em que as mulheres tinham poucas oportunidades na sociedade e enfrentavam muitas dificuldades para se destacar profissionalmente. Apesar disso, ela nunca deixou se desencorajar e foi à luta para realizar seus sonhos. Ao longo de sua vida, Graziela enfrentou muitos desafios, mas nunca desistiu de suas metas. Sua determinação e perseverança são exemplos inspiradores para todas as que a admiram.
Além disso, ela foi uma líder inspiradora para muitas jovens que foram motivadas por sua história de sucesso. Graziela Barroso é uma figura importante da história brasileira, que deixou um legado valioso para a sociedade e para a ciência. Este vídeo